Boa noite. Um problema de saúde pública que mata no Brasil uma pessoa a cada 45 minutos. Provocar o fim da própria vida está entre as principais causas de mortes entre jovens de 15 a 29 anos e ainda mais assustador está também entre crianças. Falar sobre esse assunto se torna cada dia mais necessário. Quais os sinais, como prevenir, que tipo de ajuda procurar, quais tratamentos são eficazes para as doenças que levam ao suicídio? Sobre essas e outras questões, eu converso agora com a psicanalista e coordenadora do Núcleo de Prevenção do Suicídio da Secretaria de Saúde do Estado, Soraya Carvalho. Doutora Soraya, obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Carol. O que é que a gente percebe? É que tem aumentado o número de casos de suicídios ou talvez se tem mais falado sobre esse assunto? Eu acho que as duas coisas. Tem aumentado o número de suicídios no mundo, mas também tem se falado mais sobre isso e tem se noticiado mais a respeito. O fato é que suicídio sempre ocorreu na história da humanidade. Existem 5 relatos, no mínimo, de suicídios desde o Velho Testamento. Então, não é uma coisa da atualidade, mas a gente tem que pensar que dentro dessa questão da contemporaneidade, dessa lógica capitalista, desse imperativo de sucesso, que você tem que ser bem-sucedido, você não pode sofrer, você não pode chorar, você não pode deprimir, você tem que estar sempre feliz. Eu acho que esse imperativo deixa as pessoas na impossibilidade da existência. Agora, o que mais assusta, né? A gente vê essa estatística que o suicídio é a terceira causa de morte de jovens no Brasil entre 15 e 29 anos e pior, entre crianças. Isso é assustador, né? Isso é absolutamente assustador. No mundo como um todo, é a segunda causa de morte. No Brasil, só perde para os homicídios, em primeiro lugar, e acidentes de trânsito. Mas o fato é que, se a gente se pergunta por que os jovens estão se matando tanto, o que há de especial, né, de particular na juventude? Tem um detalhe que a gente não pode deixar de esquecer, é que na adolescência, o adolescente não está com o cérebro totalmente amadurecido do ponto de vista do controle emocional. Então, o adolescente é muito impulsivo. Ele faz primeiro, ele age para depois pensar. Então, é comum a gente ver também que existem outros casos, outros fatores envolvidos, como, por exemplo, o bullying. Então, o bullying na escola é um dos principais fatores, tanto o bullying digital quanto o bullying pessoal, é um dos principais fatores associados hoje ao suicídio. A senhora estava falando sobre que se fala mais sobre esse assunto, mas a gente pode dizer que ainda é um assunto velado, ainda é um tabu se falar sobre suicídio, principalmente nas famílias que têm casos, né? Exatamente. Falar sobre suicídio ainda é um tabu e a gente fica se perguntando por que falar disso é tão... Por que é um tema tão silenciado, né? Esse tabu começou na Idade Média. Curiosamente, até a Idade Média, as pessoas podiam se suicidar. O suicídio era de uma certa forma, ele era bem aceito. Na Grécia, era possível pedir uma audiência com os senadores e expor seus motivos pelos quais você gostaria de exterminar com a própria vida. E eles julgavam, se achassem que era procedente, eles liberavam. Quando a Igreja Católica passou a ter uma inserção maior no Estado, as coisas se complicaram, porque a partir de São Tomás de Aquino e a partir de Santo Agostinho, o suicídio passou a ser o pior dos pecados, o mártir de Satã. Então, a pessoa que tentava o suicídio e não morria era presa ou era morta. E se ela conseguisse o ato consumado, a família tinha seus bens confiscados. Então, o que eu acho interessante é como que valores medievais ainda influenciam, né, o nosso olhar contemporâneo sobre um problema tão sério e um problema de um sofrimento absolutamente ameaçador e gritante, intenso. Por isso que é importante estar sempre falando sobre esse assunto, principalmente quando a gente fala nesse ponto das crianças, porque a senhora estava falando em relação à adolescência, que realmente é uma fase de conflitos, né? Uma fase difícil para qualquer pessoa, para qualquer adolescente, claro que para uns mais, outros menos, mas quando se fala em criança, a gente não consegue ter essa ideia, por que uma criança se suicida? Veja, eu já acompanhei alguns casos onde as crianças tentaram suicídio e, como eu havia falado antes, existe uma pressão cultural, social, muito grande em torno do sucesso da criança. Então, existe uma competição nas escolas. E, além disso, tem toda essa cultura digital, esse culto à imagem, que a criança já está mergulhada desde muito cedo. Você vê a criança com 7, 8 anos de idade, com canal no YouTube, enfim, fazendo vídeos. Então, essa questão da imagem, de ser aceito pelo outro e de receber os likes, e, enfim, os comentários, cria uma pressão
pressão social tão grande que você tem que ser aprovado pelo outro, reconhecido e amado. Então, assim, acho que essa pressão social e que, de alguma maneira, as famílias reproduzem essa pressão, né? Porque se a família é um núcleo social, a família termina reproduzindo essa pressão também dentro dos lares, de que a criança tem que ser bem-sucedida, tem que passar de ano, tem que passar numa universidade pública, tem que ser um ícone. Então, eu acho que tudo isso torna a vida do adolescente, como você disse, que já é complicada, porque é um momento de tsunami, eu digo que é um tsunami, porque nenhuma outra fase da vida há tantas modificações físicas e psicológicas, porque ele tem que construir sua identidade, ele busca identidade no grupo. E quando o grupo não o aceita, nas escolas, por exemplo, e ele fica muito isolado. Mas quando se fala em crianças, qual é a faixa etária que normalmente acontece? Olha, a literatura considera que o suicídio é a partir dos 7 anos, porque antes disso a criança não tem muita noção da morte. Mas eu já atendi crianças com 5 anos que tentaram suicídio e elas foram muito claras. Fizeram uma ingestão de um veneno e de um remédio ao mesmo tempo. Com a intenção. Com uma intenção. Então, assim, crianças com 7 anos que dizem para mim, cheguei à conclusão que nada do que eu possa vir a ser será suficiente para agradar os meus pais. E aí, nesse ponto, nessa idade, a questão familiar é muito importante, é muito incisiva nessa decisão do suicídio, não? Em toda a idade. A família é a principal rede de apoio. Porque quando falamos em prevenção do suicídio, falamos em fatores de risco e fatores de proteção. O principal fator de proteção é a família e os amigos. Os amigos, a rede social é importantíssima. E normalmente eu digo que quando você tem um amigo, você nunca está sozinho. E a família e os amigos têm que aprender a não julgar. Porque se você perceber bem, hoje em dia não se pergunta mais para as pessoas, olá, como vai? Não, você já pergunta logo, tudo bem? Você não tem o direito de dizer que está tudo mal. Você tem que estar bem. Então, de qualquer forma, quando você quer ajudar alguém que está passando um sofrimento psíquico muito grande, o importante é que você faça 2 perguntas que são fundamentais. O que há com você? E a segunda, o que eu posso fazer para te ajudar? Não é o que você acha que é o melhor para o outro, é o que eu posso fazer para te ajudar. E é interessante também dizer que é o seguinte, se você pergunta para alguém o que há com você, só pergunte se você suportar a resposta. Se for para dizer à pessoa, tire isso da cabeça, você é maluco, não pense nisso, é melhor não perguntar. Mas se você estiver disposto a ajudar, a ajuda pode ser simplesmente, Carol, sentar do lado da pessoa e dizer, estou aqui, conte comigo, não precisa dizer nada. Eu estou insistindo nessa questão das crianças, porque esse é um fator, por exemplo, que me chama a atenção muito, né? Uma criança que com 7 anos, como a senhora acabou de falar, que se decide ou toma a iniciativa de ir lá e tomar um remédio para tirar a própria vida. Mas aí, nesse ponto, é uma criança que já vem dando sinais a algum momento, é por conta dessa pressão dos pais, ou há aí talvez um comportamento dos pais que estão aí contribuindo para essa iniciativa dessa criança? Excelente sua pergunta, porque assim, quando a gente fala em suicídio, a gente tem que pensar que é uma manifestação humana, é uma saída para uma dor insuportável, é uma saída radical para um drama existencial. E os dramas existenciais não têm idade. E quando a gente fala em suicídio, a gente tem que pensar numa interação de vários fatores. Então, existem fatores que chamamos de precipitantes ou externos, atuais, aquilo que funciona como um gatilho. Existem os fatores que chamamos de predisponentes ou biográficos, que aí entra toda a questão da história de vida, e aí entram várias questões dentro dessa história de vida. História de vidas que deixaram marcas, que por vezes são marcas que não cicatrizam jamais. Outras questões também envolvidas com isso, que são o que a gente chama de fatores de risco na infância. Abandono, negligência parental, abuso sexual na infância é uma coisa muito recorrente nas pessoas que terminam tentando suicídio depois. Suicídio na família é um outro fator de risco. Tentativa de suicídio anterior. Então, assim, existe uma série de fatores predisponentes que se concentram na história de vida da pessoa. Além disso, tem os fatores, traços de personalidade, como a impulsividade, a agressividade, e o outro fator que é importantíssimo a gente tratar, que é a questão da saúde mental.
A maioria dos suicídios está correlacionado a alguma doença mental, algum transtorno mental. De uma forma prevalente, a depressão. Porque eu li sobre isso, né? Que 100% dos casos de suicídios estão relacionados à doença mental. Dá para se ter essa relação tão direta? Não. Existem estudos que dizem que quase 100%, para ser mais exato, 98%, foram estudos realizados por pesquisadores que pesquisaram em mais de 15 mil prontuários de pessoas que haviam se suicidado e eles descobriram que na ocasião do suicídio eles cursavam com algum transtorno mental. O transtorno prevalente seria a depressão, em segundo lugar o alcoolismo e as dependências químicas e em terceiro lugar a esquizofrenia. Mas hoje a gente tem que ter um olhar mais abrangente, porque assim, nem todos os deprimidos se matam, como nem todos os que se matam são deprimidos ou têm alguma doença mental. Se fosse assim, todos os nossos jovens teriam algum transtorno mental. A gente sabe que existe uma alta correlação. Quando você pergunta, uma criança que se mata, ela pode estar cursando sim com uma depressão e uma depressão grave. Mas isso não quer dizer que todos os casos estejam envolvidos com uma doença mental assim instalada. Mas em qualquer que seja o caso, existe sofrimento psíquico, um sofrimento extremo. E essa pessoa, seja ela jovem, criança, adulto, idoso, que também é um elevado número de suicídio acima de 70 anos, essa pessoa precisa ser acolhida. Tá certo, a gente continua esse papo daqui a pouquinho, a gente vai para um breve intervalo, o Band Entrevista volta já.